Graça e paz, amados irmãos, queridos amigos, todos vocês que estão nos acompanhando de perto aí da região do Paraná, como aqueles dos mais longínquos e rincões aí do Brasil, que Deus abençoe a vida de cada um. Sabendo que não é uma tarefa tão fácil assim, é uma tarefa até árdua, laboriosa, essa tarefa de esboçar sermões, ou esboços de sermões bíblicos, até porque nós tratamos da palavra de Deus, algo muito importante, a nossa única regra de fé e de prática. Bem, o esboço que nós estamos tratando aqui, apresentando aqui, é o esboço biográfico. E nós apresentaremos mais um exemplo de esboço biográfico, descritivo e homilético. Você que está chegando agora, se inscreve aí, deixa o seu like e compartilha. Pode comentar também. Você que já está nos acompanhando, mas ainda não se inscreveu, se inscreve também, faça da mesma forma, deixando o seu like aí, comentários e compartilhando. Isso nos incentiva. Além disso, é uma ajuda muito grande para podermos manter o nosso canal no ar. O personagem da vez é um personagem muito bem conhecido do público cristão, que é Noé. Então trataremos aqui de Noé e a ideia ou assunto da vida de Noé que nós vamos extrair do texto bíblico está em Gênesis capítulo 9, do 1 ao 29 e Hebreus 11, 7. Gênesis 9, 1 a 29 é como se fosse uma metanarrativa com várias narrativas dentro dele. E ele está dividido, pelo menos, em três partes. A primeira, Deus dá o controle do mundo a Noé. Primeiro ele tinha dado a Adão, mas agora ele passa as mesmas informações, as mesmas orientações, as mesmas ordens, agora ele dá a Noé, e Noé se torna o segundo pai da raça humana. A partir de Gênesis capítulo 9, Deus começa ali com as orientações a Noé, fala do valor da vida, da dignidade da vida, do cuidado com a vida e assim por diante. Deus trata diretamente com Noé. A segunda parte aí do texto, Gênesis capítulo 9, começa no 8 e vai até o 19. Deus faz uma aliança com Noé. Deus desce, Deus se inclina, Deus abençoa, Deus encontra novamente o homem. Isso é graça de Deus revelada. Algo impressionante. Deus tratando com Noé e com a sua família. E Deus faz um pacto, uma aliança. Deus é condescendente em realizar esse pacto com Noé. Mas há uma terceira narrativa aí, a partir do verso de número 20 até o verso de número 29. Noé ele planta uma vinha, se embriaga e daí comete aí um pecado, algo inesperado e ele cai de repente. É uma surpresa até para nós, porque a sua vida vem numa crescente, ele vem num apogeu, numa comunhão com Deus, algo impressionante, de repente ele cai. Mas, em quarto lugar, nós encontramos que Noé, ele é salvo pela graça de Deus mediante a fé. Hebreus capítulo 11, verso 7. Estes textos nos mostram que gigantes da fé não são super-homens, e assim como Noé, podem até cair no momento. Portanto, a partir dessas informações, podemos formular o nosso tema. Noé, da ascensão à queda repentina. Você pode acrescentar outros textos que você já, na sua leitura, na sua pesquisa, que estão ligados a Noé, você já se familiarizou e você conseguiu extrair mais informações. Então, você pode mudar o seu tema e fazer o seu tema de forma diferente. Fique à vontade para fazê-lo. Então vamos lá, Noé da ascensão à queda repentina, que nós estamos extraindo desses textos que ora acabamos de ler e de apresentá-los. Vejamos agora o nosso esboço de sermão homilético. A nossa mensagem está subordinada ao tema Noé da ascensão à queda repentina. Os textos, Gênesis capítulo 9, do 1 a 29, Hebreus capítulo 11, verso 7. Na nossa introdução, nós vamos relembrar aqui a lamentação de Davi, quando os guerreiros de Israel, os valentes guerreiros de Israel, se prostraram e caíram em meio à batalha. Dentre eles estava o rei Saul e o príncipe Jonathan, seu filho. E Davi diz que esta notícia, ela não se propague, não chega ao conhecimento dos seus inimigos, que eles não ouçam, para que não se alegrem, para que não festejem a derrota desses valentes guerreiros do povo de Israel. Eles caíram na batalha. Aqui
dentro desse contexto, nós encontramos a vida de Noé, o servo de Deus. E nesses textos, em relação à vida de Noé, nós encontramos alguns fatos de sua vida que apontam para a manifestação da graça de Deus, até mesmo nos momentos de deslizes e quedas de seus servos. Quando ele se prostra, quando cai na peleja, nós ainda encontramos manifestação da graça de Deus. Observe, o primeiro fato da vida de Noé nesse texto é que Noé e sua família foram abençoados por Deus, Gênesis capítulo 9, verso 1 a 7. Deus diz assim: e Deus abençoou a Noé e os seus filhos. Então, a bênção de Deus é sobre Noé e sobre a sua família. Noé agora ele é incumbido, ele tem uma missão. Deus dá-lhe uma missão. Assim como Deus deu uma missão a Adão, para que ele crescesse, multiplicasse, frutificasse, cultivasse a terra e assim por diante. Deus agora dá a mesma missão, ou Deus orienta e ordena Noé que ele fizesse a mesma coisa. Crescer, multiplicar, frutificar. E Deus é com Noé. É algo tão interessante que Deus dá o controle do mundo a Noé. Ele é o segundo pai da raça humana. E a bênção é abrangente, alcança ele e seus filhos. Então isso é manifestação da graça de Deus nesse fato aí. Mas o segundo fato da vida de Noé, que aponta para a manifestação da graça de Deus, é que Noé foi alcançado pela aliança de Deus. Capítulo 9, verso 8 a 19, nos informa que Deus fez um pacto, uma aliança. Deus é quem se inclina, Deus é quem vem em contra do homem, Deus é quem realiza a aliança. Isso é um fato, é algo extraordinário, manifesta o amor de Deus, a graça de Deus, de forma abundante, extraordinária. Deus faz um pacto, faz uma aliança com Noé e sua família, os seus descendentes, alcança até os animais e a terra. Então, neste fato da vida de Noé, nós observamos aí manifestação da graça de Deus. Agora, vemos aí um terceiro fato da vida de Noé. Noé caiu inesperadamente em pecado, mas foi salvo pela fé. Gênesis capítulo 9, verso 20 a 29, Hebreus capítulo 11, verso 7. Então, quando nós lemos este relatório, Noé, essa história, nós observamos que Noé plantou uma vinha, se embebedou, se desnudou e cometeu pecado. Mas nós encontramos aí um ponto interessante aqui. Ele morreu em ditosa velhice. E Hebreus, ele vai fazer um resumo da vida de Noé e diz assim: Noé foi salvo pela fé. Isso é manifestação da graça de Deus, independentemente do pecado que ele cometeu, da queda que ele teve, do sofrimento aí, dessa catástrofe na sua vida, algo inesperado, né? Ele sofreu aí essa queda, esse sofrimento de queda de Noé. E o que nos chama a atenção é que a graça de Deus continuou atuante na vida de Noé. Isso mostra que gigantes da fé também podem cair, porque não são super-homens. Não existe perfeição sem pecado. Vejamos aí, então, a aplicação dessa mensagem. Assim como Noé, muitos gigantes da fé já se prostraram em meio à batalha. Mas por que caem os gigantes da fé? Isso é uma pergunta, um questionamento. O fato é que os gigantes da fé também podem cair, e por vezes repentinamente, inesperadamente. Agora observe, em segundo lugar, Jesus é o único que permaneceu de pé e não vacilou, nem por um momento, diante da tentação do diabo e do pecado. Mateus capítulo 4, verso 1 a 11. Em terceiro lugar, ele é o nosso melhor e maior exemplo, pois como nós em tudo foi tentado, mas sem pecado. Hebreus 4 e 15. Em quarto lugar, ele cumpriu a sua missão e pôde dizer: está consumado. Ele concluiu a sua missão. Noé recebeu uma missão. Mas nós encontramos aí que Jesus ele concluiu a sua missão. E assim como ele concluiu, ele morreu, ressuscitou, e nós também ressuscitaremos, seguiremos os seus passos. 1 Coríntios capítulo 15 a seguir. Agora veja que interessante aí, receba aí, é uma promessa de Deus. Número 5. Jesus Cristo é poderoso para nos guardar de tropeçar e nos apresentar irrepreensíveis, com alegria perante a sua glória. Judas 24. Se firme nesta palavra e que Deus abençoe a cada um em nome de Jesus.